Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 27 de setembro, hoje a igreja celebra a memória de São Vicente de Paulo. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 9, versículos 51 ao 56, que diz assim: Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nós nos deparamos com a mentalidade dos discípulos, que era contrária à mentalidade de Jesus, o pensamento de Jesus. Os discípulos um pouco como que raivosos por conta dos samaritanos que não deram hospedagem, não acolheram Jesus. Eles chegam para Jesus e dizem: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Veja, está errado. O Evangelho disse que Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. Quantas vezes o Senhor precisa nos repreender diante dos nossos pensamentos errados, nossa mentalidade errada, muitas vezes nossos pensamentos contrários àquilo que é o pensamento de Jesus, àquilo que é a palavra de Deus, àquilo que é a vontade de Deus. Devemos sempre pedir ao Senhor: Senhor, repreende os meus pensamentos, Senhor, corrige os meus pensamentos, se não estiver de acordo com a tua vontade. Era uma coisa que eu queria falar, mas o essencial não era nem isso. Claro, isso é muito essencial também. Mas diante do evangelho de hoje, eu queria ressaltar outra coisa muito importante também. E o que é, padre? Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Só que, para Jesus ir para o céu, ele teria que passar por onde? Qual é o caminho do céu? Ele teria que passar pela cruz. Ele teria que morrer. Veja, meu povo. Então, estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Mas por que para Jerusalém? Jesus não queria ir, não era para o céu? Porque era em Jerusalém que ele seria entregue nas mãos dos homens. Era em Jerusalém que ele seria preso. Era em Jerusalém que ele seria açoitado, sofreria a sua paixão e seria entregue à morte, e morte de cruz. E morte de cruz. Mas o bonito aqui é quando o evangelista narra: ele tomou a firme decisão. A firme decisão. Jesus sabia o que iria acontecer com ele. Jesus sabia que sofrimento lhe aguardava. Jesus sabia o que estava lhe esperando, isto é, a cruz. E mesmo diante da certeza da cruz, Jesus toma a firme decisão. Essa firme decisão tem um objetivo muito grande. Qual é o objetivo? Não era morrer, era salvar a humanidade dos seus pecados. Mesmo que para isto tivesse que morrer numa cruz. Veja, meu povo, essa firme decisão que Jesus tomou não era uma decisão tão fácil assim, né? Não era fácil. Não foi fácil para Jesus enfrentar o sofrimento. Não foi.
O sofrimento de Jesus foi um grande sofrimento, não foi um faz de conta. Às vezes algumas pessoas pensam que, porque Jesus também é Deus, então para ele foi muito fácil. Que conversa! Lembremos daquele momento que Jesus está no Horto das Oliveiras e que a sua agonia é tão grande que ele começa a suar sangue. Agonia extrema. Então, Jesus sofreu de verdade, meu povo. O sofrimento de Jesus não foi um faz de conta, não. Não foi encenação, não. Foi um sofrimento real. Ele sofreu na carne, na alma. Então, não foi um faz de conta o sofrimento, a paixão, a morte de Jesus, não. Sofreu e sofreu para valer. E mesmo diante de tamanho sofrimento, ele estava com a firme decisão. Estava decidido firmemente a abraçar o plano do Pai, que era salvar a humanidade dos seus pecados. Meu povo, isso nos faz pensar em nós. Sim. E talvez isso nos faça corar de vergonha. Mas corar de vergonha, como assim, padre? A pergunta é: nós temos tomado uma firme decisão por Deus para realizar, para fazer a sua vontade, para viver o seu plano, para viver o seu evangelho, a sua palavra? Será que nós estamos firmemente decididos a viver aquilo que Deus nos pede? Firme decisão. Tem decisões que são muito difíceis de serem tomadas, mas que precisam ser tomadas. Nem toda decisão é fácil de ser tomada, e você sabe disso. Tem decisões que são difíceis e que muitas vezes nós não as tomamos por medo, por falta de coragem. Por falta de coragem. Naquele momento que Jesus estava na agonia, vivendo a sua agonia e suou sangue, Jesus estava em oração. Chegou até a dizer: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas foi justamente para essa hora que eu vim. Ele estava em oração. Por isso que devemos rezar sempre. Se você quer ser uma pessoa decidida, se você quer ser uma pessoa de firme decisão por Deus e pelas coisas de Deus, você precisa se fortalecer diariamente pela oração. Por isso eu pergunto: a sua oração, a oração que você faz, já te tornou uma pessoa firmemente decidida pelas coisas de Deus? Pense nisso. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.